Olá, espero que você e sua família estejam bem. Eu gostaria de fazer neste vídeo um breve comentário sobre o tão falado, tão celebrado Islã da Paz. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de dizer que a maioria dos muçulmanos só deseja criar seus filhos e viver sua vida em paz. Problemas acontecem quando alguma minoria, alguns grupos, levam de maneira literal algumas partes do Corão. E aí começam os problemas. Mas a maioria não. A maioria dos muçulmanos só quer viver em paz e levar sua vida em paz e seguir em frente. Eu gostaria de pedir também que você tivesse um pouco de tolerância e de paciência com esse vídeo. É um assunto delicado, é um assunto difícil, não é nossa intenção agredir e nem ferir ninguém, mas falarmos sobre um assunto delicado, com coragem, que deve ser falado, que deve ser tratado. Então tenha um pouco de paciência. Se você é muçulmano, eu gostaria que você tivesse paciência, que você assistisse o vídeo todo em vez de só partes dele. E se você não é, que também fizesse a mesma coisa. Assista o vídeo todo, ok? Porque a gente vai explicando as coisas ao longo do vídeo. O problema todo acontece que a maioria das pessoas assiste 5 minutos e já acha que sabe tudo do assunto. Então, assim, um pouco de paciência, ok? Vamos até o final. Agradeço a sua audiência. Muito obrigado. Introduzindo o nosso assunto, o politicamente correto popularizou o islamismo e o tão celebrado enriquecimento cultural, que nem é enriquecimento, nem é cultural. A cada atentado terrorista que algum grupo extremista comete, ou então algum lobo solitário comete, logo vem a mídia e o politicamente correto e os supostos intelectuais tentando explicar que o islamismo é uma religião de paz, que fala de paz, que isso é exceção, blá, 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 blá. E isso é divulgado em larga escala pela mídia mundial em pouquíssimo tempo. Então, afinal de contas, existe o Islã da paz? Existe mesmo o islamismo da paz? O islamismo é uma religião de paz ou é uma religião de guerra? Maomé era um iluminado, um profeta iluminado, ou era um grande guerreiro? Nesse breve comentário, eu pretendo responder algumas perguntas. Primeiro, existe mesmo o Islã da paz? Segundo, o islamismo é uma religião de guerra? Terceiro, o que é, afinal de contas, islamofobia? Quarto, é possível a convivência pacífica entre as democracias ocidentais e o islamismo? Quinto, como nos relacionarmos de maneira correta com o muçulmano? E por fim, sexto, qual é o caminho para o Islã? Maomé era analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever. O Corão ou Alcorão, ele foi recitado por Maomé. Alguém escrevia e ele recitava. Inclusive, Corão significa isso, é repetição. A primeira esposa de Maomé chamava-se Khadija, ou Khadija. Ele casou com ela aos 25 anos e ela era 15 anos mais velha do que ele. Eles tiveram 6 filhos. Ele casou-se também com uma menina de 7 anos, mas esperou ela fazer 9 para ter sexo com ela. Esse fato os muçulmanos, os biógrafos muçulmanos omitem, mas não negam. O nome dela era Aisha. Com 15 anos, Aisha apaixonou-se por um guarda de Maomé e fugiu com ele. Depois eles foram pegos. A gente sabe que pegaram os dois, mas só sabe o que aconteceu com ela. Ninguém diz o que aconteceu com ele. Levaram-na para ser apedrejada como a lei mandava. Mas Maomé teve uma nova revelação. A surata ou sura 4, no versículo 15, diz assim: quanto àquelas dentre vossas mulheres que tenham incorrido em adultério, apelai para 4 testemunhas dentre os vossos, e, se estas o confirmarem, confinai-as em suas casas, até que lhe chegue a morte, ou que Deus lhe trace um novo destino. Interessante, né? Convenientemente, só havia 3 guardas. Apenas 3 guardas prenderam a jovem, mas era necessário 4 testemunhas. Diante da nova revelação de Alá para o profeta, tudo estava resolvido e a esposa do profeta ficou inocentada. Maomé morreu aos 62 anos e morreu deitado no colo de Aisha. Ele teve mais 14 esposas em seu harém. Quando Maomé morreu, ele não tinha um único inimigo vivo. Então vamos às nossas perguntas. Primeiro, existe o Islã da paz? Maomé ele foi educado por um monge cristão durante um tempo, e esse fato deve ter feito com que Maomé passasse a ser um grande admirador de Jesus Cristo. Né? Jesus é citado várias vezes, o Issa, ele é citado várias vezes no Corão. O Corão não cita o nome de nenhuma outra mulher, a não ser da mãe de Jesus, de Maria, e ele é fascinado por Jesus. O Corão fala com grande respeito e admiração de Jesus. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Se você quiser depois, você pode dar uma olhada. Foram nos 10 primeiros anos,
após a revelação de Maomé, que os versos que falam de paz surgiram no islamismo. Depois de 10 anos pregando, ele tinha pouquíssimos adeptos. Um fato interessante é que os capítulos do Corão não são nem minimamente cronológicos como a Bíblia cristã é, ou a Torá, o Talmud judeu são. Eles não são cronológicos, eles são organizados por assunto. Esse é o Corão, é um livro muito interessante. Essa tradução, aliás, é proibida a tradução, né? Por isso que você tem que aprender árabe para ser muçulmano. Essa tradução aqui para o português é do professor Samir El-Ayek. É muito legal, muito boa. Eu estudo o assunto há mais de 15 anos e entendo pouquíssimo, porque penso numa religião complexa, né, que é o islamismo, o tal do islamismo. Eu vou ler para vocês agora alguns versos dessa época, alguns versos que foram escritos nesses 10 primeiros anos da mensagem de Maomé. Um esclarecimento sobre a palavra Allah. Allah em árabe significa Deus. Allah não é o nome de um Deus, e nem é o nome de uma entidade. Allah significa Deus. Allah é Deus, é como God, ou Deus em português. Não é, por exemplo, de Jeová. Jeová é o nome do Deus, ou Yahvé, mais precisamente, é o nome do Deus hebreus. Nós, cristãos, o nosso Deus tem nome também. Ele se chama Jesus Cristo, ele é Cristo. Ou o Pai. Os árabes, o nome do Deus deles, eles não têm um nome específico para Deus deles. Eles chamam Deus de Deus, e Deus significa Allah. Allah significa Deus, ok? Então esses são alguns dos versos do Corão que falam sobre a paz. Allah guia no caminho da paz aqueles que buscam a sua satisfação. Corão capítulo 7, versículo 46. E eles gritarão para os moradores do paraíso: paz, paz sobre vós. Corão 19:62. No paraíso não existem palavras inúteis, mas somente uma palavra, e esta palavra é paz. Corão capítulo 56, versículo 26. No paraíso, os eleitos... Queria dar uma pausa aqui para falar sobre os eleitos, né? Sim, o islamismo acredita em predestinação de uma dose cavalar, assim, é de dar inveja a qualquer presbiteriano reformado. Né? Eles acreditam que cada palavra já está escrita. Cada coisinha que você fizer, o que você disser, isso tudo já estava escrito. No paraíso, os eleitos ouvirão somente a palavra paz, paz. Corão capítulo 7, versículo 156. Minha misericórdia e compaixão abraçam todas as coisas. Capítulo 11, versículo 90. O meu Senhor é verdadeiramente misericordioso e amante. Corão 85, 14. Ele é quem tudo perdoa e ama a tudo e a todos. São alguns dos versículos que falam de paz, e são coisas muito bonitas. Né? Nesses 10 primeiros anos, Maomé produziu esses textos, que são chamados o Islã da paz. E não, sim, o Islã da paz existe e ele pode ser significado. O problema acontece nos anos seguintes, né? Em toda a vida que Maomé teve depois. Porque as últimas palavras de Maomé anulam as primeiras palavras. E aí as coisas podem ser complicadas. O que houve então? O que aconteceu é que depois de 10 anos pregando uma mensagem de paz, harmonia e amor, tinha pouquíssimos seguidores. E a mensagem dele então começou a mudar. Aflorou em Maomé o guerreiro que ele viria a se tornar, um dos maiores guerreiros que já existiu. Isso aflorou nele, o Islã vai se tornando lentamente uma religião de guerra, uma religião de conquista. Maomé levou muito tempo para escrever o Corão, para escrever não, para ditar o Corão. E houve momentos na vida dele nos quais os cristãos o apoiavam contra os judeus ou em alguma contenda, então ele produz-se ali naquele momento alguns versículos que falam bem dos cristãos e mal dos judeus. No momento seguinte, 2 anos, 3, 15 anos depois, a coisa inverte. Os judeus ajudam Maomé contra os cristãos, e aí então há textos que falam até bem do judaísmo e mal do cristianismo. E mais para o final da vida dele, ele fala mal de todo mundo e manda matar todo mundo. Então o Islã torna-se uma religião de conquista pela força, né? Uma religião que domina, que visa a dominação. Aqui cabe um esclarecimento sobre o livro sagrado do Corão. Né? Muitas pessoas imaginam, de senso comum, que o Corão é o livro sagrado dos muçulmanos, como a Bíblia cristã é dos
cristãos, ou a Torá é dos judeus, e assim por diante. Mas não é bem assim. Vamos fazer um esclarecimento aqui agora. Os muçulmanos, eles rejeitam a Bíblia. Eles acreditam nos evangelhos, mas dizem que os evangelhos que estão na Bíblia cristã foram corrompidos. Então, o Corão é a fonte primária e principal da fé islâmica. Mas a outra fonte, elas são as chamadas Sunna, ou tradição viva, que é um registro de tudo que Maomé fez durante a vida. É dever do muçulmano ser o mais próximo e mais parecido com Maomé em tudo que ele fez. Tanto as coisas que você pode achar boas, como as que você pode achar errado. Né? Quanto mais você parece com Maomé e imita o Maomé, melhor muçulmano você é, melhor muçulmano a pessoa se torna. Essa Sunna, ela é organizada em volumes que são chamados de hadith, baseados no hadith. E no Corão foi elaborada então a lei islâmica, que é a Sharia, a lei islâmica. Sharia é um código completo. A gente vai falar dela um pouco mais para frente. Mas então, digamos assim, a lei sagrada do Islã, o livro sagrado do Islã, não é apenas o Corão. O Corão é uma fonte importante, mas o que rege a conduta do muçulmano é a Sharia. Para a gente entender um pouco melhor a questão da conversão do islamismo, eu vou explicar aqui rapidamente. Tem 3 maneiras de você se tornar um religioso. Por exemplo, o zoroastrismo e o cristianismo são religiões de conversão. O cristianismo fala do amor, fala da sua mensagem, fala do evangelho e procura ganhar a mente e o coração da pessoa. Então a pessoa se converte. Então ele é um convertido e se torna um cristão. O judaísmo e o taoísmo são religiões de nascimento. As pessoas nascem judeus ou nascem taoístas, lá do Japão. O judeu, a maneira de você se converter ao judaísmo também. Você pode ser um prosélito, converter-se ao judaísmo, mas você sempre será um judeu de segunda linha, sempre será um judeu convertido, porque o judeu a mãe passa para o filho a herança do judaísmo. E há o islamismo, que é a religião de conquista. O islamismo não está interessado em que a pessoa seja convencida de que o Islã de que o Islã é correto e nem ganhar a pessoa pela razão ou pela emoção. Nada disso. Ele está interessado na submissão, na conquista. Você se torna muçulmano na força, se você não quiser se tornar de vontade própria. Inclusive, islamismo significa isso mesmo. Islã significa submissão. A pessoa submete-se. É por isso que é muito complicado o que algumas pessoas imaginam. Se eu morasse nos países muçulmanos, eu ia falar que era muçulmano de boca e ia guardar Jesus no meu coração. Não dá, porque você tem que seguir uma série de ritos, uma série de princípios, uma série de leis que impedem que você sequer pense de maneira diferente. Eu vou ler agora para vocês algumas das passagens produzidas no decorrer da vida de Maomé, onde o Islã tornou-se uma religião de conquista, uma religião de guerra. E aí eu gostaria que você prestasse atenção nos textos dele e situasse o que Maomé está dizendo dentro do contexto onde esses versos foram escritos, dentro de um contexto de muita guerra, de muita perseguição e de muito desentendimento entre todos. Ok? Só um minuto. Corão, capítulo 2, versículos 191 ao 193. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias das mesquitas sagradas, a menos que vos ataquem. Mas, se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Porém, se desistirem, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Combatei-os até terminar a iniquidade, prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades, senão contra os iníquos. Tá claro, você tem que se tornar um muçulmano. Ou então você vai ficar em guerra o tempo todo. A ordem é para matar quem não é muçulmano, a não ser que essa pessoa escape. Judeus e cristãos escapam se pagarem um determinado tributo. Qualquer outra religião não escapa. Ou se converte ou morre. Corão capítulo 8, versículo 12. E de quando o teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois
aos fiéis, logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos. Decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Corão capítulo 8, 39. Guerreiem contra os infiéis, até que não haja mais incredulidade, e até prevalecer totalmente a religião de Alá. Capítulo 8, versículo 57. Se entrardes em guerra com os infiéis, infunda terror nos que estiverem por detrás deles, para que sejam lembrados disso depois. Capítulo 8, versículo 67. Não é dado a profeta algum fazer cativos de guerra, antes de ter promovido grande chacina em sua terra. Agora tem aquela parte que fala que judeus e cristãos podem escapar. A passagem a seguir é uma incitação à guerra contra judeus, tanto contra judeus quanto cristãos. Capítulo 9, versículo 30. Os judeus dizem, Ezra é filho de Alá. Os cristãos dizem, o Messias é filho de Alá. Tais palavras saem de suas bocas. Repetem como isso as de seus antepassados incrédulos. Que Alá faça guerra contra eles. Então a pergunta que se faz, o Islã é uma religião de guerra? Sim, o Islã é uma religião de guerra. Dependendo de para onde você olha, ele tanto pode ser uma religião pacífica, quanto ser uma religião guerreira. Vai depender de qual Islã você está falando. Isso torna a coexistência entre o islamismo e qualquer outra religião impossível. O Islã tem que prevalecer. Então não há como ter uma coexistência pacífica entre duas religiões, entre essas duas religiões. O Islã e qualquer outra religião. Não há como ser pacífico, né? Um outro problema é que Maomé proibiu, antes de morrer, que suas palavras fossem interpretadas. Então, quando você lê o que Maomé está dizendo, o islamismo deseja que você leia literalmente. O que Alá disse é literal, não é literário. Esse é o desejo de Maomé. Ele pede para que a pessoa, ele torce para que a pessoa que interpretar o que ele está dizendo, não, mas o que ele quis dizer foi assim, foi isso, que essa pessoa seja morta, que Alá, ele deseja que Alá o ressuscite diversas vezes para que morra diversas vezes. Isso é um outro problema dentro do islamismo. O outro problema é que as últimas palavras anulam as primeiras. Então o que prevalece é aquilo que foi escrito por último. E o que foi escrito por último é essa parte mais severa do islamismo. O que é islamofobia? Islamofobia é um termo criado pelos globalistas. Uma nota aqui de esclarecimento. Globalismo é diferente de globalização. A globalização vê o mundo todo, deseja que o mundo todo seja um grande comércio, né? Que haja comércio no mundo todo e que as fronteiras comerciais possam ser derrubadas e que a produção possa ser feita da maneira que, por exemplo, que é feita hoje. Uma coisa é feita em Taiwan, ela é vendida em um outro lugar, é aperfeiçoada, inventada nos Estados Unidos, aperfeiçoada na Alemanha, produzida em larga escala na China, e assim por diante. Isso é a globalização. O globalismo é mais do que isso, e é diferente. O globalismo deseja que o mundo seja um. Ele deseja acabar com os países e com a identidade nacional dos países. Um exemplo disso é a União Europeia. A União Europeia não deseja que os países europeus sejam países europeus. Deseja que seja um país só, que haja um só pensamento hegemônico. Isso é uma imposição do globalismo, né, que tem suas raízes no esquerdismo e no progressismo. Mas essa é uma outra história, ok? Então, continuando, é um termo criado pelo globalismo, né, pelos globalistas, para significar que qualquer um que tenha medo do Islã comete preconceito. Mas esse termo ele não faz sentido. Por que ele não tem sentido? Porque fobia é o medo irracional de alguém ou de alguma coisa. E não tem como você ter um medo irracional do Islã. Eu estou me referindo à religião e não aos muçulmanos, não às pessoas, né? Por que não tem como? Porque o Islã ele prega a morte de todas as pessoas que não se converteram ao islamismo. Então você temer isso é muito coerente e é muito inteligente, né? Eu não estou me referindo ao muçulmano que trabalha com você num país ocidental, numa grande empresa. Não estou falando disso. Eu estou falando daquelas pessoas que levam o Islã ao pé da letra, como se deve ser levado, segundo o islamismo, e querem fazer do Islã a única religião no mundo. Isso é muito perigoso. E para esse fim, qualquer meio é válido. Infundir o terror, assassinato, qualquer coisa. Então é muito perigoso. Então se você tem medo disso, não é irracional.
é muito coerente. É possível a convivência entre democracia e islamismo? Não, não é possível. Definitivamente não é possível devido à existência da lei Sharia. A Sharia impede que essa existência possa ser possível. Aí você fala... O que pode parar? O que é Sharia? Vamos lá, vamos falar o que é Sharia agora. Sharia é um código islâmico legal completo. Né? Ele rege todos os aspectos do muçulmano, da religião muçulmana. Leis morais, políticas, civis, penais e tudo mais. E ela é, para os muçulmanos, perfeita, literal, imutável e universal. Para o Islã, não é uma lei para os muçulmanos, é uma lei para todos, é uma lei para o mundo. Né? Não é só para quem é muçulmano. A Sharia deve governar o mundo. Isso impede que as democracias convivam em harmonia onde existe a Sharia. Um exemplo disso é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita implanta quase que 100% da Sharia. Se eu não me engano, Sharia funciona completamente lá, totalmente implantada. E você vê que lá, né, não tem democracia, lá é zero, não tem eleição para nada. A Sharia que governa os clérigos e que governam o país com base na teocracia. A maluquice do politicamente correto é um negócio tão aviltante, tão grande, que, para vocês terem uma ideia, em países como Inglaterra e Bélgica, é possível você viver em verdadeiros guetos, zonas, onde o islamismo prevalece e a lei Sharia ela se torna uma lei mais importante do que a própria regra e lei do país. Dentro daquela região, em determinados lugares em Londres, não vale, não funciona, nem a polícia não entra lá. Todo muçulmano que vive naquela região é regido pela Sharia. Isso faz que nas barbas da lei, crianças de 9 anos se casem, há escravidão e há tráfico de pessoas, a venda de pessoas, porque o islamismo permite até determinados pontos a venda e a escravidão, e permite o casamento com crianças. Isso tudo é permitido dentro de um país onde é ocidental, onde o cristianismo é um dos berços do protestantismo moderno. Né? Bom, esse vídeo não é sobre a Sharia. Depois até a gente pode fazer um vídeo, o que é a Sharia especificamente, como é que ela é implantada, o que ela significa e tal. Mas assim, eu gostaria de dizer, para terminar esse breve comentário sobre a Sharia, que nos países muçulmanos a Sharia pode ser implantada totalmente ou lentamente. Né? Totalmente, um exemplo, já falei, a Arábia Saudita. E lentamente a Bélgica, por exemplo, que não é um país muçulmano, mas lentamente os partidos políticos lá, que já existem partidos muçulmanos, estão tentando agora criar um califado dentro da Bélgica. E já se fala nisso na França também. Como nos relacionarmos com muçulmanos? Depende de onde é que você está. Né? Se você está num país ocidental, você pode se relacionar com o muçulmano de maneira normal, como qualquer outro, né? Respeitando suas crenças, sua maneira de ser e tal, sem problema algum. O problema acontece quando a gente viaja. É importante dizer que não existe o chamado Islã radical, que o islamismo todo ele é uma religião radical. Acontece que alguns muçulmanos não levam isso muito a sério ou significam de uma maneira diferente e se afastam dos grupos majoritários, como xiitas e sunitas. Todo mundo dizia que os xiitas eram radicais e os sunitas não. O Estado Islâmico, que é a coisa mais radical que já apareceu dentro do islamismo, é sunita. Então, assim, se você está num país muçulmano, muito cuidado, faça tudo aquilo que seu guia lhe disser para fazer, não faça nada que ele falar para você não fazer, e tome muito cuidado, não se refira a mulheres, não olhe para elas nos olhos, né? Não cumprimente um muçulmano jamais com a mão esquerda, sempre com a mão direita, ande direitinho, tá? Porque nos países muçulmanos eles são muito severos, há ocidentais que são presos por bobagem, em países muçulmanos, por coisas muito pequenas mesmo, ficam presos um bom tempo, até as coisas desenrolarem. Para concluir, eu gostaria de falar sobre o caminho para o Islã. Recentemente, um dos príncipes sauditas falou que o islamismo precisa se modernizar. Esse é um dos caminhos, tornar os textos do Islã literários e não mais literais. O que aconteceu foi exatamente isso no judaísmo. O judaísmo manda apedrejar um adúltero até a morte. E nós não vemos hoje isso acontecer num país de Israel. Por quê? Porque há muitos séculos atrás os rabinos tornaram os textos literários e não mais literais. O Islã pode seguir esse caminho também, tornar seus textos literários.
Um exemplo disso são os sufis. Muito conhecidos são os xiitas e os sunitas, mas há os sufis que entendem de uma maneira espiritual os textos, quando Maomé fala, por exemplo, de perseguir o inimigo, matar o inimigo. Os sufis entendem que o inimigo sou eu mesmo, é aquilo dentro de mim que me afasta de Alá, aquilo que está dentro de mim que deve ser combatido e morto, né? O meu eu e tal e tal. Então os sufis têm esse pensamento, eles são muito perseguidos pelos grupos majoritários, prosperam um pouco na Turquia, embora recentemente na Turquia haja esse movimento de islamização, de implantação da Sharia lá, né? A Turquia sempre foi um país mais próximo do Ocidente, mas o atual presidente, né, o ditador da Turquia, está afastando isso, ele quer se tornar um líder totalitário lá. E as coisas continuam andando de maneira muito indefinidas na Turquia. Mas os sufis significam isso e entendem sua religião de uma maneira muito diferente. O islamismo pode se tornar uma religião muito pacífica se olhar para os versos que falam sobre isso, se seguir os versos que falam sobre isso, né? Eu desejo que todo muçulmano encontre-se com Alá, com Deus, e que entenda mais sobre Isa, que é Jesus, o Filho de Deus. Que a paz seja com todos. Muito obrigado. A gente se vê por aí. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.